Bom dia, eu sou o Giotti Mila. E eu sou a Priscila Luz. E nesse dia de hoje iremos apresentar mais um Conexão Sergipe. Isso mesmo, e hoje teremos um tema bastante especial. Vamos falar sobre a Companhia de Jesus, mais conhecido como Jesuítas. E para isso nós teremos a presença de vários convidados, sendo um deles muito especial. Então eu convido a cada um de vocês a juntar-se a nós nesta manhã e saber um pouco mais do que esses homens de Deus desempenharam no território sergipano. Nosso primeiro convidado será o Manuel Antônio, que vai falar um pouco mais sobre a reforma e a contra-reforma. Bom, estamos aqui com o Manuel Antônio, que é estudante da Universidade Federal de Sergipe, do curso de História, e recentemente optou por fazer uma pesquisa sobre os jesuítas no estado de Sergipe. E eles nos contaram um pouco sobre todo esse início da atividade da Companhia de Jesus, da reforma, a contra-reforma e como eles iniciaram suas atividades antes de virem ao Brasil. Você poderia, Manuel Antônio, assim, nos explicar um pouco mais sobre isso? Então, posso sim, Priscila. Quanto ao século XVI, aquilo que os jesuítas viviam, o século XVI viveu uma coisa muito particular no que se refere à fé cristã, que foi a Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero, um monge alemão, ele pregou nas portas da catedral 95 teses que contrariavam alguns dos principais pontos do catolicismo, que ele considerava errado, como, por exemplo, a autoridade do Papa, a venda das indulgências, dentre outros. Então, essas 95 teses, elas causaram muito rebuliço no século XVI, na Europa do século XVI. Porque o que foi que aconteceu com Lutero? Houveram muitas heresias, consideradas heresias para a Igreja Católica na época, e Lutero foi o ponto culminante dessas heresias. Lutero foi aquela heresia-chave que conseguiu romper com o rebanho da Igreja. E foi por isso que a Reforma Protestante foi tão importante e causou tanta coisa, tanto rebuliço na Igreja. E como resposta, os papas, os cardeais, os bispos convocaram um concílio. E esse concílio, que nada mais é do que a reunião de todo o clero, do alto clero, em determinada cidade para decidir alguma coisa referente à fé. E esse concílio foi na cidade de Trento, no norte da Itália. Por isso que se chama Concílio de Trento. E dentre as principais determinações do concílio ficou decidido 3 coisas muito importantes que influenciaram muito o fim da Idade Média, do século XVI. Que foi a retomada do Tribunal de Santo Ofício, a criação de um índice de livros proibidos e a decisão de catequizar o Novo Mundo, a decisão de que os índios tinham alma. E em toda essa efervescência cultural, teológica, filosófica, nascem os jesuítas em 1534. Na cidade de Paris, dirigidos por Inácio de Loyola. Bom, no próximo bloco continuaremos falando dos jesuítas. Falaremos da vida do Santo Inácio de Loyola. Inácio Lopes nasceu na localidade de Loyola, na Espanha, no ano de 1491. Quando jovem, ele possuía uma vida muito libertina, onde as suas 2 grandes paixões eram as armas e as mulheres. Ele se juntou ao exército, se tornou militar, e durante uma batalha ele foi ferido gravemente na perna, onde teve que abandonar os campos de batalha. Após o abandono do exército, ele pôde dedicar-se um pouco mais aos estudos e à vida espiritual, onde ele pôde ler a Bíblia e se tornou não mais um soldado da pátria, sim um soldado de Deus, onde ele levava como sua espada o amor
e seu escudo como Jesus. Ele viajou muito pelo mundo e após todas essas viagens e após ter adquirido tanto conhecimento, ele se juntou com vários estudantes da Universidade da Sorbonne em Paris e ele criou justamente a fundação dos jesuítas no ano de 1534. Inácio faleceu aos 65 anos no ano de 1556, onde ele pôde finalmente juntar-se aos braços de Deus. Bem, agora estamos aqui com o convidado Manuel Messias, que é estudante de História, né, da Universidade Federal de Sergipe, e ele vai nos contar um pouco mais sobre a atuação dos jesuítas em Sergipe e sobre as missões que são expandidas pelo território. Obrigado, Giotti. Bom, eu vou falar um pouco sobre os integrantes da Companhia de Jesus, que são indissociáveis do entendimento de Sergipe no século XVI ao século XVIII. Eles vão ter por aqui uma missão de trabalhar com os índios, num território que fica entre Bahia e Pernambuco, onde os criadores de gado necessitavam de comunicação entre si e estavam atrapalhados pelos índios, que, bom, em parte os índios aqui eles eram índios foragidos de outras regiões onde haviam trabalhos civilizatórios, e em parte eram os índios tupinambás, que são conhecidos historicamente por tratarem seus inimigos com bastante violência. A partir disso nós vamos ter em 1567 a chegada de jesuítas ali na região do Sertão São Franciscano. Em 1575, Gaspar Lourenço e João Solônio eles vão vir para Sergipe, tomando para si a missão de trabalhar, catequizar esses índios deste território. A partir disso nós temos a Carta de Tolosa, que em 7 de setembro de 1575 vai registrar isso para nós. Bom, a gente vai ter aqui em Sergipe as missões de Tejupeba, de Retiro e de Itaperoá, que não vão deixar muitos registros para nós. Apesar de terem sido importantes, elas não vão deixar muitos registros, porque as missões elas eram construídas com material muito frágil, que é a pindoba. E essas missões, que tinham de duração média entre 8 dias e 3 meses, elas trabalhavam, o Gaspar Lourenço e o João Solônio, eles trabalhavam com medidas bastante teatrais, afins. Nesse período nós tivemos também as chamadas de guerras justas, que foi a desculpa do colonizador europeu, no caso dos portugueses, para colonizar os índios, que eram politeístas, e eles utilizaram esse pretexto de falta da fé cristã para poder escravizar esses indígenas. E esse episódio ficou conhecido como Guerra Justa, pois era justificada toda a matança e escravização do índio.